E aí, pessoal, tudo na paz? Vamos dar continuidade ao estudo do livro de João. A gente ainda está no capítulo 1, vamos ler do versículo 11 até o versículo 14. Mas antes de eu começar, eu quero falar sobre o motivo. Para quê? Por que Jesus veio à Terra? O homem foi separado de Deus devido ao pecado. Lá no Jardim do Éden existia uma comunhão entre Deus e Adão. Mas, por causa do pecado, houve uma separação. Um grande abismo agora há entre Deus e o ser humano, devido ao pecado. Só que Deus, ele ama a sua criação. Deus, ele ama o ser humano. Ele ama a obra das suas mãos. Para que tivesse, como eu posso dizer, o retorno da comunhão entre Deus e o homem, o que é perfeito, com o homem que é imperfeito, para que voltasse, para que houvesse essa comunhão, Deus enviou Jesus Cristo, o Filho unigênito. Deus enviou Jesus, o próprio Deus. Se você não entendeu muito bem essa questão que Jesus, Deus serem a mesma pessoa, eu abordei essa questão no vídeo anterior. Não é uma questão simples, é uma questão bem complexa, nossa mente humana não consegue entender. Mas entenda da seguinte forma: Deus Pai enviou Deus Filho para que viesse ao mundo morrer em nosso lugar. Por que morrer? Porque o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte, é a separação eterna de Deus. Para que o homem voltasse a ter comunhão com Deus, era necessário, então, um sacrifício de alguém perfeito, sem manchas, sem falhas, para que essa comunhão fosse restabelecida, sendo que não há homem nenhum natural que não tenha falhas, não tenha erros. Sendo assim, Deus Filho, veio morrer, ter essa separação, para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Deus. Então, a nossa comunhão com Deus é através de Jesus. É um assunto bem complicado, mas eu acredito que eu dei como eu posso dizer, a base da nossa fé. É acreditar que nós temos comunhão com Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixa aí no comentário, tá bom? Que eu vou tentar explicar de uma melhor forma. E se você já sabe esse assunto e vê alguém comentando, explique de uma outra forma, que o intuito é que a gente cresça junto. Agora eu vou ler o texto para poder a gente entrar no objetivo aqui desse estudo. Versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O primeiro ponto aqui que eu quero ressaltar é o versículo 11, que diz que ele veio para os seus. Tem duas correntes teológicas que trazem visões um pouquinho diferentes. A primeira que eu quero falar com vocês é a majoritária, que nós acreditamos, que a maioria dos teólogos acreditam, que é que esse versículo veio para os seus, está relacionado aos judeus. Jesus, quando o apóstolo João bota veio para os seus, ele está falando, na verdade ele veio para os judeus, e os judeus não o receberam. E algumas pessoas podem falar, nossa, que coisa preconceituosa, Jesus primeiramente veio para os judeus, e as outras pessoas na humanidade, e as outras pessoas no mundo. Calma. Quando
ele diz que veio para os seus, é no sentido do seguinte: Jesus, ele precisava, no caso, era necessário ele vir na forma humana. E nós nascemos em um país, nós nascemos num povo, nós nascemos em uma nação. É uma questão lógica como posso dizer, da natureza humana. Nós nascemos em um território, nós nascemos em um povo, e aí temos a nossa linguagem, temos a nossa cultura. Deus, como ele é soberano, escolheu, ele formou uma nação para que essa nação falasse do amor dele, falasse das naturezas divinas e pregasse ao mundo quem é Deus. Jesus nasceu desse povo formado por Deus através de Abraão. Abraão, para quem não sabe, foi a primeira pessoa, no caso, como posso dizer, o patriarca, a pessoa dele surgiu o povo de Israel, que é o povo onde Jesus se originou. Então, na realidade, o fato de Jesus ter vindo dos judeus não quer dizer que Jesus morreu para os judeus. Não, a vinda de Jesus na terra é para a salvação da humanidade. O objetivo não é a salvação dos judeus, mas sim a salvação do homem, sem preconceito, sem racismo, sem acepção de pessoas. Jesus, Deus, ele não faz isso, ele não escolhe por nacionalidade. Não é essa questão de, olha, é esse povo, quem é da África está salvo, quem é da Europa não está salvo. Não é essa questão aqui. Jesus, o fato de ser judeu, ele vir para os judeus, era no sentido que foram os judeus que anunciaram. Foram os judeus que começaram a anunciar o Deus eu sou. Os judeus que iniciaram a pregação do evangelho. É apenas nesse quesito, não no sentido de, olha, Jesus a princípio veio apenas para... Jesus veio somente para anunciar a palavra para os judeus. E a salvação é para os judeus. Não, a salvação veio dos judeus para o mundo. O intuito sempre de Deus é a salvação do homem, sem distinção de cor, de raça e de sexo. Nosso Deus não é um Deus preconceituoso. E aí eu já aprendo muito sobre isso. Nós não podemos ter preconceito, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós não fomos chamados para isso. Nosso objetivo é anunciar o evangelho para todas as pessoas. Tudo bem com relação a isso? O próximo ponto que eu anotei aqui, deixa eu ver. Versículo 12. Versículo 12 aqui, ó. Veio para que 11, né? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam. Essa partezinha, ó. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu vejo algumas denominações dizendo, olha só, aqui você vai encontrar a salvação. É aqui que você vai ser salvo. Nas outras denominações não tem salvação. As outras denominações, o caminho a porta é larga. Não, aqui que você vai ser salvo. Em outro lugar você não vai ser salvo. Eu já olho assim meio com o pé atrás, até porque a palavra de Deus diz, bem claro aqui no versículo 12. Vou ler novamente para não ser das minhas palavras, ó. Mas a todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não é no nome da denominação A, não é do nome da denominação B. A salvação não vem por eu ser membro da Batista. A salvação não vem por eu ser membro da Quadrangular, por eu ser membro da Assembleia. A salvação vem pelo crer em Jesus Cristo. Não é mérito meu, não é mérito da denominação. O mérito é da graça. É Jesus que salva. É o
crer em Jesus. É isso que diz o texto. O texto não especifica que por eu ser de uma corrente teológica A, por eu ser de uma corrente teológica B, isso define a minha salvação. O que define a minha salvação é crer em Jesus Cristo. Mais para frente, em outros textos, eu vou abordar o que quer dizer crer em Jesus Cristo. Mas a princípio é isso. Se você crer em Jesus, crer no nome de Jesus e em todas as implicações que é crer no nome de Jesus, é daí que vem a salvação. Não é um mérito pessoal, mas é um mérito de Jesus Cristo. E aí a gente quebra um pouco aquelas outras questões de algumas outras denominações que falam, olha só, a doutrina da nossa igreja é essa. É isso aqui, ó. Se a mulher, dá um exemplo, se a mulher usar um brinco, ela vai para o inferno. Se a mulher usar uma calça jeans, ela não está salva. A mulher tem que usar o véu. A gente tem que separar doutrinas de denominações com a doutrina bíblica, com a sã doutrina. As igrejas têm o seu estatuto, têm as suas normas, a gente tem que respeitar. Agora, se essas normas não estão alinhadas com o que a Bíblia diz, quem quer seguir, beleza, a gente tem que respeitar, é a vontade da pessoa. Agora eu só não posso dizer que seguir essa doutrina vai garantir ou não a salvação de alguém, entendeu? Esse é o ponto. A salvação não é por seguir a doutrina da denominação A, seguir a doutrina da denominação B. A salvação está em crer em Jesus Cristo. Agora aqui dando continuidade ao texto, vamos lá. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora eu entro num ponto um pouco polêmico. Algumas pessoas, eu vejo muito, falando que são filhas de Deus. Quem realmente é filho de Deus? Todo mundo pode dizer que é filho de Deus? Eu conheço muitas pessoas que não creem em Jesus Cristo. Até creem que ele existiu, mas crer de Jesus Cristo de fato é viver o que é ser cristão, crer na palavra que Jesus pregava, eu sinceramente não vejo. E até essas pessoas falam, olha só, eu acredito que Jesus existiu, mas não acredito na Bíblia. Meio confuso, meio complexo essa questão, mas o fato é, se você não crê na palavra de Deus, você não crê em Jesus Cristo. Você crê no homem que viveu há mais de 2000 anos atrás, mas necessariamente você não crê no Evangelho. E aí eu entro no texto. O texto diz o seguinte, vou ler aqui para a gente fixar. Mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu preciso, para se tornar um filho de Deus, é necessário crer no nome de Jesus Cristo. E é aí que está. As pessoas, nem todas as pessoas do mundo creem de fato no nome de Jesus. Então essas pessoas não são filhos de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso. Não estou sendo, não estou fazendo segregação, não estou fazendo separação entre as pessoas. Na realidade, quem está alertando isso é o próprio Deus. Mas na realidade ele está, com todo o seu amor, alertando a humanidade. Olha só, para você ser filho de Deus, é necessário crer no nome de Jesus. De fato. Não crer de aparência, mas crer em Jesus de fato, de atitude. Não crer pela boca. Não crer só de botar uma faixa, botar uma blusa bonita, falando Jesus é bom, botar um adesivo no carro. Não, é viver o evangelho de prática. Para ser filho de Deus é necessário viver o evangelho. Essa é a questão.
Entendeu? Não o fato de ter um rótulo denominacional, não o fato, eu sou da Batista, então eu sou filho de Deus. Não, é crer no nome de Jesus Cristo. Então, tem pessoas que não são cristãs, mas que dizem que são filhos de Deus. Pela palavra, não são. Não são filhos de Deus. Filho de Deus é apenas as pessoas que creem no nome de Jesus. E aí a gente também entra em outro conflito que a gente é mal interpretado por algumas pessoas. Dizem que a gente se acha melhor, que a gente acha, que nós achamos, né? Que só a gente tem a palavra verdadeira, que nós nos julgamos melhores que as outras pessoas. Não, não é isso. Não é essa a questão. Só existe uma verdade, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não é denominação A, não é denominação B, não é igreja X, não é igreja Y. A palavra de Deus é a verdade absoluta. O que eu faço, o que nós fazemos é apenas falar da palavra, falar do amor de Deus. O que alguns evangélicos, que nós, eu também tenho que me incluir nisso, às vezes erramos, é na forma de falar, na forma de explicar isso às pessoas. Não é numa forma de ofensa, é numa forma de esclarecimento que a gente tem que passar. Nós temos que tratar as pessoas com amor. Temos que falar do evangelho, de falar quem é Jesus. Uma vez ou outra vai haver confronto, não tem como. Mas o confronto de ideias tem que ser com respeito. E o que nós anunciamos é a verdade, é o evangelho, é o que está escrito aqui. Então você que está me ouvindo, quando for conversar com uma pessoa, converse, mas de uma forma a tentar trazer essa pessoa para você. Não arrumar um inimigo, porque não é esse o intuito do evangelho. O evangelho tem que ser pregado. Nós não precisamos brigar e entrar em debate sem sentido. Nós temos que trazer o amor e trazer a salvação a esse mundo que está perdido. Próximo versículo. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. E aí mais uma prova, que nada aconteceu por acaso. Tudo é plano de Deus. Tudo foi projetado. Deus não é um Deus de acaso. Deu errado aqui, então eu vou fazer isso aqui para solucionar. E essa parte deu errado, então eu vou fazer do outro jeito ali para tentar resolver. Deus não é Deus de jeitinho. Deus, ele já tem tudo planejado. Antes do mundo existir, ele já sabe, ele já tem o conhecimento, ele já tem a soberania de todas as coisas. Nosso Deus, ele não é um Deus de resolver, de dar um jeitinho, de tentar resolver um problema daqui, resolver um problema dali, não. Deus, ele já sabe todas as coisas. Ele planejou todas as coisas. Nada acontece se não for da vontade de Deus. E agora, o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu acho que até faltou esse versículo para ler. Não lembro se eu li ele aqui com vocês, mas é até o versículo 14. E aí o versículo 14, ele resolve aquela questão lá do início, que fala da palavra, que não necessariamente dizia que a palavra é Jesus. Agora, nesse versículo 14, já tem aqui a confirmação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a palavra, Jesus, ele se fez carne, viveu entre nós. Jesus, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você tivéssemos a salvação. Então é isso que eu tenho para vocês, esses versículos aqui, versículo 11 até o versículo 14, que nós estudamos hoje. Se você está vendo esse vídeo agora, veja os vídeos anteriores, que é uma série do livro de João, baseado na revista da Escola Dominical da minha igreja, que eu estou trazendo aqui para vocês. Por favor, se você puder, se inscreva aí no canal e divulgue a mensagem para as pessoas que estão novas na fé, para as pessoas que ainda não conhecem muito bem a palavra. Não estou aqui resolvendo todos os problemas, mas eu estou aqui trazendo um norte, uma direção
para você seguir nos seus estudos. E é muito importante a gente continuar estudando, a gente ler a Bíblia e buscar sempre crescer na graça e no conhecimento. Não adianta você querer dizer que quer fazer a vontade de Deus se você não sabe nem o que Deus fala na sua palavra. Se você quer realmente, se você ama a Deus, você precisa estudar. Você precisa buscar conhecimento. Eu sei que não é fácil, é complicado. Eu estou tentando aqui te ajudar. Da minha forma, a gente crescer juntos. Esse é o objetivo. Vamos trabalhar e vamos fazer com que o reino de Deus seja conhecido por toda a terra. Um grande abraço e fica com Deus.